Então vamos lá. Gente, olha só, eu sou da Universidade da Mudança, que é um portal de conteúdos que trata de mudança, inovação, futuro e outros temas que são pertinentes a esse mundo de agora, que antes mesmo da pandemia, falar de mudança era muito importante, imagina agora. Então, se você quiser conhecer a universidadedamudança.com.br, está aqui, é um canal bem interessante, onde falamos até de mudanças de hábitos, mudanças pessoais, muita coisa bem interessante, mudança na sociedade. A gente agora desenvolveu um material super bacana sobre geração Z, que é a geração que está mudando tudo. E se você quiser conhecer meu trabalho, está aqui marcelodeelias.com.br, esse é meu site, para facilitar também vocês me conhecerem, já que o objetivo aqui não é falar de mim, nem da Eliana, mas falar desse conteúdo que é relevante para todos nós, tá? Eu estou chamando esse nosso bate-papo de mudanças em tempos de instabilidade, justamente para chamar a atenção de que o momento que estamos vivendo é um momento de instabilidade, mas o que eu vou dizer não diz respeito apenas ao momento coronavírus. Ele diz respeito a todos e quaisquer momentos de instabilidade. E é por isso que vale a pena se refletir, parar aqui para refletir, porque instabilidade sempre teremos. E sempre teremos momentos de mudanças cada vez mais rápidas, radicais e disruptivas. Bom, mas essa foto representa bem o que eu quero dizer para vocês. Tem situações na vida em que a única solução é manter a calma, respirar fundo e tentar fazer a coisa funcionar. Como vocês devem observar, o avião está em pleno voo, planando, enquanto o piloto sai da cabine, ali do seu espaço de conforto, vem para o lado de fora para fazer a hélice voltar a funcionar. Apesar de ser uma situação muito inusitada, torço eu para que eu não passe e nenhum de vocês passemos por uma situação semelhante, mas ela representa o que nós estamos vivendo numa situação metafórica, numa comparação, não é? Porque o que estamos vivendo hoje é isso, uma situação em que nós precisamos tentar manter a calma, que é difícil, respirar fundo, que é difícil, e continuar a fazer as coisas funcionando, apesar dos grandes desafios que estamos passando. E é assim que a gente tem visto e vivido esse momento de mudança radical. Mas mudança não é exclusividade desse momento, de maneira alguma. Nós já vínhamos de mudanças radicais, disruptivas e simultâneas antes mesmo do coronavírus, antes mesmo da Covid-19. É muito claro que o mundo e as empresas, consequentemente, vêm passando por grandes mudanças. E aquelas empresas, aqueles profissionais, aqueles líderes, aqueles gestores que achavam que tinham que fazer as coisas sempre do mesmo jeito, realmente perderam muita oportunidade agora e estão passando mais dificuldade do que quaisquer outros, que também muitos estão passando por dificuldade. É claro que tem empresas que estão aproveitando o momento da pandemia para vender mais, como, por exemplo, as empresas digitais, as empresas de negócios digitais, de webinars, como a empresa Zoom, né, que a gente está aqui junto com ela, né, de maneira indireta, as empresas como supermercados, que estão vendendo mais, mas a maioria das empresas foram impactadas. Então, aquelas que conseguirem ter calma, respirar fundo e tentar fazer a coisa funcionar, certamente vão conseguir ultrapassar por esse momento com um pouco mais, pelo menos, de sanidade para tomar as melhores decisões. Mas eu faço uma metáfora aqui com os dinossauros. Uma das principais explicações, e talvez a mais aceita, que explica o porquê que os dinossauros deixaram de existir no nosso planeta, foi por conta de uma chuva de meteoros, em especial um grande meteoro que impactou o planeta Terra, e naquele momento foi levantada uma densa coluna de poeira que impediu a entrada do Sol e, consequentemente, também prejudicou todas as árvores, tudo aquilo que era fonte de alimento aos dinossauros. Diz, então, que os dinossauros eles deixaram de existir por conta desse impacto meteórico que aconteceu no planeta, gerando, então, uma série de condições desfavoráveis para a sobrevivência deles, já que eles viviam num ecossistema que era favorável a eles. Não sei se vocês sabem, mas os dinossauros que sobreviveram, tem dinossauros que sobreviveram, e foram eles que deram continuidade à evolução das espécies, segundo a teoria de Charles Darwin. Não sei se vocês sabem, mas os dinossauros que sobreviveram foram aqueles que mais se pareciam e deram origem aos galináceos, as aves. Justamente aqueles que não dependiam das copas mais altas das árvores, aqueles que, por serem pequenos, conseguiam se esconder em ambientes um pouco menos favoráveis e que eram um tanto quanto mais ágeis para buscar outro tipo de abrigo, a enfrentar um outro tipo de ambiente. Aqueles que eram pesados, grandes, foram os primeiros a morrer.
Bom, essa situação serve de analogia para o que está acontecendo agora e por tantas outras crises que já vivemos e tantas outras que provavelmente vamos viver. Esse coronavírus é como se fosse um meteoro que bateu no planeta Terra, que levantou uma densa camada de névoa de poeira, em que muitos dos alimentos disponíveis deixam de estar disponíveis, é lógico que é uma metáfora ao mundo empresarial, e que somente aqueles que são mais ágeis, mais rápidos, mais flexíveis, mais capazes de se reinventar, vão dar continuidade. Então, quem que vai morrer na crise? Quem vai morrer são aquelas empresas dinossáuricas, jurássicas, aquelas empresas que justamente tentam navegar em novos territórios utilizando velhos mapas, como já dizia Gil Giardelli, um grande professor, como diz Gil Giardelli. Tentar navegar, trafegar em novos territórios utilizando velhos mapas. E veja bem, talvez você já tenha ouvido falar uma frase muito comum que diz assim: quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados. Eu gostaria de dizer que até essa frase não serve mais. Eu prefiro dizer: quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre resultados piores. Porque o mundo ele muda rápido. E fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito é a garantia de que uma hora aquilo não vai servir mais. Então, até mesmo os mesmos resultados não serão os mesmos depois de um tempo. Tem um livro muito interessante que eu gosto, do Jim Collins. Jim Collins é um grande escritor, escreveu dois livros muito famosos, Feitas para Durar e Feitas para Vencer. O Collins também lançou um livro chamado Como as Gigantes Caem, onde ele fala das grandes empresas que quebraram ou se tornaram menos relevantes ao longo do tempo. E ele diz, numa escala de 5 estágios, que o primeiro estágio, que é a gênese da destruição de uma empresa, é o apego aos modelos de sucesso. Ou seja, a arrogância por fazer sempre do mesmo jeito e achar que daquele mesmo jeito, vai continuar fazendo com que a gente chegue nos mesmos resultados. E não chega. Porque o mundo muda, novos concorrentes vão surgindo novos entrantes, novas tecnologias, e a gente, acostumado a ter resultado do jeito que sempre tivemos, a gente vira um dinossauro. Um exemplo muito simples para vocês, aconteceu no ano passado comigo, na verdade com a minha esposa. A minha esposa quebrou o pé, e como ela quebrou o pé, ela ficou dentro de casa, sem poder colocar o pé no chão, com a perna engessada, e com total dificuldade de mobilidade. Mas ela precisava comprar uma roupa. E aqui na minha cidade tem uma loja que ela já é cliente, e ela falou: Marcelo, vê lá se tem como, sei lá, a vendedora vir em casa, trazer a roupa, alguma coisa. E eu fiz isso. Tentei ligar lá, ninguém atendia, procurei um WhatsApp, eles não tinham pelo menos nenhum WhatsApp divulgado em nenhum lugar, então eu fui pessoalmente na loja, sorte que era na minha cidade, passei por lá, expliquei a situação e perguntei para a moça que estava vendendo, falei: olha, tem como eu levar um tanto de roupa para minha esposa experimentar? Ou então, vocês irem lá um dia? Ou melhor, você pode até entrar no meu carro agora, ou na hora que você quiser, eu te levo, te trago, né? E ela me deu milhões de motivos para que isso não pudesse ser feito. Que não poderia tirar a roupa da loja, porque ia fazer falta no mostruário, que são poucas vendedoras, se uma saísse ia atrapalhar, enfim, não foi possível. Com muito custo, no outro dia, coloquei a minha esposa no carro, levei até lá, não tinha vaga em frente à loja, parei longe, não tinha como ela ir caminhando até a loja. A moça da loja, muito gentil, eu fui até lá, ela veio até o carro, mostrou a roupa no carro, minha esposa comprou uma, mas não pôde sequer experimentar porque não tinha condições de fazer. Por fim, deu certo, a roupa serviu e deu tudo ok. Só que para começar essa pandemia, essa crise, dias atrás, minha esposa recebe um WhatsApp, porque ela tem o cadastro lá na loja. E esse WhatsApp era um WhatsApp da loja que disse que não teria como fazer nada disso. E a loja mandou um WhatsApp dizendo o seguinte: olha, se você quiser, a gente vende na sua casa, a gente pode te mandar fotos das roupas pelo WhatsApp, a gente pode aí no horário fazer a exposição das roupas, demonstrar as roupas e entregar em delivery. Claro, essa empresa está agindo corretamente, nesse momento em que está difícil de vender, esse é o caminho, não tem outro jeito. Mas a pergunta que deixo para vocês é o seguinte: por que não fazia isso antes? Por que esperou a pandemia e a crise para começar a criar novas formas de vender? Por que só foi achar facilidade para o cliente depois que ela passou pela dificuldade de não conseguir ter o cliente do jeito que ela sempre teve? Então, essa é a grande reflexão que eu deixo para vocês nesse mundo de mudanças. Esse é o livro que eu citei, do Jim Collins, Como as Gigantes Caem. Então, o excesso de confiança proveniente do sucesso, ou, como eu disse, o apego a um modelo de sucesso, é o grande risco que as empresas passam justamente nesse momento e quaisquer momentos de mudanças. Então, algo que eu costumo dizer é o seguinte: incomode-se sempre. Talvez você conheça a frase: os acomodados que se mudem. É uma frase muito comum
aqui na língua portuguesa. Mas o que eu costumo dizer é que são os incomodados que mudam. Então, se você quer mudar a sua empresa, quer mudar seus resultados, você tem que se incomodar. Porque se você se acomodar, quando vier um meteoro, seja o coronavírus ou qualquer outro, você vai ter muito mais dificuldade de se adaptar aos novos tempos. Então, a regra máxima é: foque também o futuro. No momento de crise é muito comum a gente olhar para o presente, e nem é tão errado, porque se estamos com resultados difíceis, nós temos que salvar os nossos negócios, resistir. Mas cuidado para que você não comprometa o futuro. Eu vejo as empresas, por exemplo, que numa atitude de salvar o negócio, demite pessoas. Ok, isso é lícito, porque se caiu a produção, caiu o volume, talvez não precise de tanta gente. Mas nessa de demitir pessoas, elas acabam demitindo talentos. Pessoas que são importantíssimas para a retomada. Ou seja, ela salvou hoje, mas comprometeu seriamente o futuro. Então, cuidado com as decisões que você toma no momento de dificuldade, porque pode ser que para salvar o hoje, você prejudique o futuro. E quando eu falo de focar o futuro, vem uma reflexão muito importante, até um tanto quanto científica, que eu vou tentar explicar de um jeito mais fácil. Todas as crises grandes, como essa do coronavírus, que é uma crise pandêmica, mas que vem junto com crise econômica, que vem junto com crises políticas, inclusive no nosso país é muito comum a visão sobre a doença ter um viés político. Então, todas essas crises acontecem juntas. E o que eu quero dizer é que todas as grandes crises, elas aceleram futuros, elas antecipam tendências. Justamente isso. O que eu quero dizer com isso? Muitas coisas que já vinham numa crescente, que já vinham acontecendo num certo ritmo, quando tem uma crise grande, inesperada, isso é acelerado. É isso que eu quero dizer para vocês. Vamos voltar um pouco na história. Se você for lá no período da Segunda Guerra Mundial, já vinha o mundo numa evolução tecnológica no que diz respeito às questões bélicas e militares, mas a Segunda Guerra Mundial foi quando essa linha acelerou e tudo que tinha a ver com produção industrial bélica foi acelerado. Em outras crises epidemiológicas ou pandêmicas, como, por exemplo, a peste negra, que foi a peste bubônica, como também a gripe espanhola, muitos avanços de uma medicina rudimentar, de uma microbiologia rudimentar, foi avançada naquele momento. A mesma coisa acontece agora. Nós temos vários temas que vinham em uma crescente, mas que quando surgiu o coronavírus, houve uma aceleração. Como, por exemplo, a questão do home office, trabalho remoto, educação à distância, vendas online por aplicativos, a questão do consumo consciente. Claro que quando começou a crise, as pessoas queriam fazer estoques e estoques de comida, de papel higiênico, mas hoje perceberam que a alimentação mais saudável vale mais a pena, que não precisa tanta coisa. A questão do apoio ao empreendedor local, hoje tem movimentos do compra e do pequeno, que era uma coisa que já vinha num pensamento de glocalização, que é um termo que une globalização com localização. E a questão da responsabilidade social, que já vinha numa crescente, isso não é novo, mas que agora se acelerou, com grandes empresas produzindo álcool gel, ajudando as instituições, os hospitais, para que as coisas aconteçam. Bom, nós não tínhamos como prever o coronavírus. Ninguém previa esse coronavírus. Nem mesmo os melhores futuristas. Entretanto, isso já era previsível. Já era previsível que isso tudo que eu estou dizendo aqui já seria uma tendência em médio prazo, ou talvez longo prazo. Mas o que as crises fazem? Eu já falei para vocês, ele acelera o futuro. Ele antecipa tendências. Então, se a gente quer estar preparado para as próximas crises, e acredite, virão outras, nem sempre crises pandêmicas, tomara que não, crises sanitárias, mas crises econômicas surgirão, crises políticas, crises de confiança, crises tecnológicas, crises sociais. E as crises fazem isso, elas aceleram o cenário. Então, se a gente quer sobreviver às futuras crises, sabe o que temos que fazer? Nós temos que acelerar os nossos cenários. Nós temos que identificar quais são as tendências e tecnologias e futuros que vão se vislumbrando e, em função disso, passeando por essas tecnologias, que talvez, num determinado momento, vire um plano B. Essa loja que eu falei para vocês, a venda presencial era o plano A, mas ela poderia ter um plano B, um marketplace, uma venda por aplicativo, uma venda em delivery, e que quando acontecesse a necessidade, o plano B poderia virar o plano A ou o plano único. O que eu quero dizer é que o futuro vai ser um sistema híbrido, um modelo híbrido, onde nós teremos uma mistura do presencial com o online. E quem estará mais preparado para ele? Aqueles que já flertavam, que já passeavam
por essas ideias dentro dos seus negócios. Eu gosto de uma metáfora com uma estrada. Imagine uma estrada que você sempre percorre, que eu chamei de estrada tradicional. E de repente nós temos uma estrada alternativa que fica paralela ali ao lado, mas nem sempre a gente vai por ela, ou melhor, nunca foi por ela, porque nunca precisou. Porque a estrada tradicional sempre nos levou aonde queríamos. Mas o que eu quero dizer para vocês como uma analogia é o seguinte: é como se cada vez mais as estradas tradicionais fossem fechadas abruptamente. E quando você vai transitando por ela, vai chegar uma hora que ela vai ser uma estrada meio sem fim, que não vai te levar a lugar nenhum. E que de repente você chega à conclusão que o correto era ter pego a estrada alternativa, que durante um tempo estava paralela à estrada tradicional, mas que você ignorou, preferiu o caminho de sempre. E quando chega no final dessa estrada, e cada vez que passa está mais perto, você tem que voltar a estrada toda para pegar o caminho alternativo. Nisso aí, pode ser que não dê tempo, pode ser que você se atrase, pode ser que acabe o combustível do seu carro e você não chegue lá. O que eu quero dizer é que é assim que nós devemos olhar a questão das mudanças. Junto com o caminho tradicional, que é aquele que nos leva aos resultados que já temos, tem um caminho alternativo, mais tecnológico, mais socialmente responsável, mais envolvido com inovações e que fica paralelo ao nosso. Só que às vezes a gente fica tão fechado no caminho tradicional que deixamos de olhar o caminho alternativo. E quando vamos olhar para ele, já é tarde demais. E podemos perceber que era ele que nos levaria aonde precisaríamos chegar. Então, a dica é: percorra o caminho tradicional, mas com a curiosidade de vez em quando, passar também pelo caminho alternativo, para descobrir o que tem por lá. Porque pode ser que o que tenha lá seja melhor do que o seu caminho tradicional. Então, eu digo sempre que para ter sucesso nas mudanças inesperadas, é preciso flertar com o futuro. A palavra flertar tem sido bastante deixada de lado. É uma palavra um tanto quanto antiga. As pessoas têm falado outras coisas. Paquerar também já é velho, né? Mas flertar significa enamorar, prestar atenção, se interessar. Então, para ter sucesso nas mudanças inesperadas, é preciso flertar com o futuro. Mas guardem bem, não adianta flertar com o futuro se você for casado com o passado. Não tem como você flertar com o futuro se você estiver preso, amarrado ao sempre foi assim. Mas é assim que a gente faz. Mas estamos ganhando dinheiro desse jeito. Para que mudar? Talvez você conheça pessoas que digam, mas para que mudar se está dando certo? E quando ela percebe, é tarde demais. Então estamos vivendo o que o mundo tem chamado de novo normal. Que eu costumo dizer que o novo normal não tem nada de normal. Até porque esse novo mundo, eu não tenho nada contra a palavra novo normal. Nada contra. Porque o termo novo normal, ele explica que o novo mundo, ele é um outro padrão. Ok. Mas se a gente parar para pensar, a palavra normal é um tanto quanto perigosa. A palavra normal vem de norma, padrão, rigidez, modelo pré-concebido. E eu posso dizer para vocês que o mundo que se desenha daqui para frente é um mundo sem padrão, sem desenho pré-concebido, sem modelos prontos a serem seguidos. E mesmo os modelos prontos, que servem por um tempo, em pouquíssimo tempo, não servirão mais. Eles envelhecem rápido. Então, o novo normal é um novo de incertezas. E esse é o cenário que vivemos, que nós chamamos de VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, totalmente difícil de prever, incerto de certezas e com grande capacidade de mudança. Então, o novo normal não tem nada de normal. Nesse momento, então, nós temos uma escolha a fazer. O que nós queremos? Queremos confrontar as crenças e fazer mudanças significativas para o futuro ou simplesmente preservar o status quo? Acreditem, tem empresários e profissionais dizendo o seguinte: olha, eu estou colocando umas coisas online, vendendo por aplicativo, até a crise passar. Passada a crise, eu volto a fazer o jeito que eu fazia antes. Infelizmente, se você estiver pensando assim, você está desperdiçando a crise. Está desperdiçando o aprendizado da crise. Esse é o perigo. Por quê? Primeiramente, as coisas não voltarão a ser como eram antes. O novo normal não é mais igual ao passado normal. O que eu quero dizer para vocês é que esse é o momento de confrontar crenças e fazer mudanças significativas para o futuro. Crenças essas que podem estar expressadas através de uma cultura organizacional ou principalmente através das crenças da própria liderança, que a Eliana vai chamar a atenção de vocês daqui a pouco. Então, quando surge uma mudança, uma tecnologia, uma inovação, a gente se pergunta em qual esteira a gente quer estar. Isso aqui é uma esteira de academia, que talvez alguns de vocês que nos acompanham conheçam por fotografia. E essa aqui é uma esteira de aeroporto. A diferença é que a esteira de academia, quando você corre, ela te deixa para trás. Você tem que correr para ficar no mesmo lugar. Enquanto que a esteira de aeroporto chique, essa aqui é do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos,
quando você sobe nela, ela te empurra para frente. E se você andar ou correr em cima dela, você corre mais rápido ainda. O que eu quero dizer é que quando vem uma mudança, uma inovação, uma tecnologia nova, ou você vê como algo que você vai brigar contra ela, e nisso você vai correr, correr, correr e ficar no mesmo lugar, ou você vê como uma oportunidade de pegar carona e prosperar. Essa pandemia é como se fosse uma esteira, mas você que enxerga do jeito que você quer. Você pode enxergar como uma esteira, que eu vou brigar contra ela, porque depois volta ao normal, engana-se, ou eu vou aproveitar essa esteira para poder criar novos modelos de negócio, novos tipos de produto, novas formas de vender, novas formas de comprar, novas formas de atender, novas formas de entregar, e dessa forma você pega carona nas mudanças. A questão que eu deixo para vocês é essa. O que te trouxe até aqui é o que vai te levar até o amanhã? E eu posso te garantir que se você estiver pensando no modelo de negócio, num produto padrão, você está enganado, porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até amanhã. Mas se você pensou em princípios como ética, atendimento ao cliente, respeito ao cliente, eu diria para você que isso vai te levar até amanhã. Então, o que te trouxe até aqui e que é um conjunto de princípios e valores sólidos, isso te leva até amanhã. Mas o modelo de sucesso, o modelo de negócio, o jeito de fazer negócio, não é garantia de que vai te levar até amanhã. E tanto é verdade que vivemos hoje novos desafios empresariais. Nesse mundo de mudanças e de turbulência, está aqui um exemplo de turbulência, muitas coisas vão acontecendo. E as empresas que terão sucesso, os empresários que terão sucesso, são aqueles que implementaram uma cultura flexível. O melhor jeito de mudar é ter uma cultura aberta à mudança. Uma cultura fechada, cheia de procedimentos, cheia de estrutura, onde faça sempre do mesmo jeito. É difícil mudar quando precisa. Menos burocracia. E no nosso país nós temos muita burocracia por conta de legislação trabalhista antiga, às vezes burocracias por conta de normas de qualidade, eu até entendo. Mas cuidado, porque o excesso de burocracia engessa. E ao engessar, você não deixa as pessoas preparadas para serem rápidas e flexíveis. Elas não são adaptativas. E no nosso país, muito da burocracia, confia em mim, é pela falta de confiança. O que eu quero dizer com isso? Como eu não confio no outro, eu crio sistemas de controle, tudo tem que ter cópia para 5 pessoas no e-mail, tem que ter 4 assinaturas, justamente por falta de confiança. Desapego. Então, para prosperar nesse novo cenário, tem que ter desapego. Desapego dos modelos de sucesso, como eu falei agora há pouco. O fator confiança, como eu disse, é um fator essencial. Porque se a empresa tem a confiança dos funcionários, é mais fácil trabalhar com eles em home office ou propor um novo modelo de trabalho. Se ela tem a confiança dos clientes, é mais fácil propor um novo jeito de vender. Se ela tem a confiança dos fornecedores, é fácil negociar uma nova forma de pagar. A busca contínua da inovação. A inovação, ela vai além do que a qualidade, porque ela propõe disrupção naquilo que está dando certo. Foco em tendências. Esse é um desafio grande, porque muitas vezes a gente só olha as pendências. Como diz o Walter Longo, grande palestrante, que eu tenho uma grande admiração, o Longo diz o seguinte: muitas vezes nós não observamos as tendências, porque estamos cheios de pendências. A gente fica olhando o que é urgente e não olha o que é importante. Na briga do urgente versus o importante, o urgente sempre vence. Então, cuidado, para que você não fique apenas apagando os incêndios das urgências, porque senão você deixa de aproveitar as tendências, que são tão importantes. E aí entra a liderança horizontal. Uma liderança menos hierárquica, de cima para baixo, menos vertical, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma liderança onde todos são co-líderes e corresponsáveis pelos resultados. E claro, num ambiente desse é muito mais fácil de fazer mudanças. Quem vai sobreviver, então, nesse novo cenário? Os adaptáveis, os proativos, aqueles que não esperam as coisas acontecer, os resilientes, aqueles que levantam, sacodem a poeira e dão a volta por cima. São os inovadores, aqueles que não querem repetir modelos, mas pensam em criar novos modelos. Os protagonistas, porque ou você é protagonista ou você é vítima. Ou você é protagonista de uma nova história, ou você é vítima de uma história do mercado, do governo, da crise. E acreditem, os éticos. Lembra que eu falei para vocês que os princípios não mudam? Ética é um deles. Ética era importante no passado, é importante hoje e será importante no futuro. Mesmo ficando em desuso por alguns. Mas a ética é um comportamento necessário de sobrevivência, porque é ele que gera o fator confiança e faz com que você consiga prosperar em novos cenários. Então, para encerrar, eu queria fazer uma reflexão do Nietzsche, esse grande filósofo russo, que morreu em 1900. Parece que ele comeu uma andorinha e deixou o bigode, o rabinho da andorinha para fora da boca. O Nietzsche
disse certa vez em uma das suas obras, Assim Falou Zaratustra, o seguinte: há momentos em que o homem precisa ser mais que o homem, precisa ser um super-homem para combater seus inimigos. E estes estão principalmente em seu próprio interior. Quem são os inimigos do homem? A ignorância, que é o não saber. A arrogância, que é o achar que só eu sei, mas ninguém sabe. A preguiça, que é a falta de vontade de tentar um novo caminho, uma nova abordagem, um novo jeito de fazer. E o medo de errar, o medo de parecer bobo, o medo de, nossa, mas a minha ideia não deu certo. E é justamente esses 4 inimigos que juntos, em especial o medo, que geram resultados negativos nos momentos de mudança. Então, para encerrar, fica essa reflexão. O que é o medo? Eu costumo dizer que o medo é a necessidade de certezas. Quando a gente tem certeza, a gente tem menos medo. O medo, ele vem porque a gente nem sempre tem certezas. Mas, infelizmente, aprenda a mudar sem as certezas. Porque cada vez que passa, o mundo é mais incerto. Não tem como saber exatamente o que vem depois. Não tem como prever exatamente o que vem depois. Então, por conta disso, aprenda a mudar sem as certezas. E como diz o professor que eu tive lá na Fundação Dom Cabral, quando eu fui aluno, agora eu sou professor lá, o meu professor Mário Sérgio Cortella, muitos de vocês devem conhecer, professor de ética, deu aula para mim. Ele dizia assim, coragem não é ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. E é isso que vai tirar a gente da inércia. Mas eu entendo o medo pela falta de certezas. Às vezes a gente se sente num grande vazio. E nos momentos de mudança, às vezes a gente se sente num grande vazio, como essa. Às vezes a gente não sabe que decisão tomar, às vezes não tem com quem decidir juntos, às vezes a gente não tem uma resposta pronta, mas eu queria dizer a vocês, não tenha medo do vazio, porque o vazio esconde um monte de espaço. E é nesse vazio que você vai encontrar uma oportunidade, vai encontrar uma brecha no mercado que às vezes não está sendo aproveitada, vai encontrar, às vezes, um novo tipo de conhecimento que você não tinha tempo para aprender, e aqui você vai encontrar o caminho para o seu resultado. É um prazer estar com vocês, sempre muito grande. Aqui estão os meus contatos principais. Se vocês quiserem fotografar essa página, é interessante. Continue me acompanhando nos meus canais aí, redes sociais, e aqui fica o meu contato.